Hoje vamos acompanhar a continuação dessa história. Então, se você está gostando, não esquece de deixar o seu like e comentar para a próxima parte. Assim eu vou saber que você realmente gosta do meu trabalho e apoia a continuação dessa obra. Continuamos com o nosso protagonista pensando em um jeito de como sair daquela situação recente, por ter salvo seu tio Wang. Ele tenta explicar para as pessoas que estavam ali, que aquilo foi apenas algo que ele aprendeu no exército, chamando essa habilidade de arte de primeiros socorros secreta. Como a médica renomada de antes ficou curiosa, ela perguntava de qual tribo e em qual país ele aprendeu aquilo. Porém ele usou a desculpa de que tinha prometido não revelar o segredo dessa arte para ninguém, por isso não poderia revelar mais detalhes sobre isso. No entanto, os médicos gados da doutora acabaram não gostando muito dessa atitude egoísta dele. Depois disso, Jian diz que eles não deveriam estar agindo como crianças, já que seu tio tinha acabado de voltar à vida, e ainda diz que eles deveriam focar primeiramente na saúde do paciente. É claro que eles acabaram ficando completamente revoltados com o nosso protagonista, ao ouvirem o que eles tinham que fazer. A doutora de antes apenas fala que ele estava certo, e eles deveriam mesmo estar cuidando do paciente e não agindo daquela maneira. Antes de sair, ela diz para Jian que ele não era o perdedor que os rumores que ela tinha ouvido diziam, mas ainda assim, ela desconfiava de que nosso protagonista estava escondendo alguma coisa. Sendo assim, ela não descansaria até revelar cada um dos segredos dele. Já a sós com seu tio e sua esposa, ele pergunta para a divina dama se ela estava bem. Para a surpresa dele, a divindade em pessoa acaba dando um abraço no protagonista, deixando ele sem reação inicialmente. A bela senhorita acaba o agradecendo pelos seus feitos recentes, já que graças a ele, o pai dela ainda permanece com vida. Para confortá-la, ele diz que isso era o mínimo que ele poderia fazer, já que era o marido dela. Além disso, o que importa era que o tio dele estava bem agora, e ela deveria levar a mãe dela para descansar, até porque a velha quase foi junto com o velho quando ele deixou aquele mundo momentaneamente. Sendo assim, ele cuidaria do pai dela, por isso ela não precisava se preocupar com as coisas no hospital. Logo depois disso, a divina dama acaba chamando nosso protagonista de meu querido marido. Isso acabou deixando ele completamente surpreso com o que ela disse, e pediu para que ela repetisse. Porém a divina princesa acabou ficando envergonhada com as palavras dela, e tenta disfarçar dizendo que ele tinha ouvido coisas. Portanto ela estaria indo para casa mais cedo, e encontraria com ele mais tarde. Enquanto ele estava sozinho, ele acabou se lembrando do que ela tinha dito, e não conseguia mais tirar a bela donzela de sua cabeça. Sem falar também na bela voz que ela possuía, apesar de que não deu pra gente ouvir nada disso. Depois de um tempo, finalmente seu tio despertou de seu sono profundo, e ele pergunta como que ele estava se sentindo naquele momento, e aparentemente tudo estava bem por agora. De acordo com ele, estranhamente ele não sabia bem o motivo, mas se sentia estranhamente renovado após aquela noite de sono. Mas ele não descartou o comentário pensando que iria falecer alguns instantes atrás. Seguido disso, o tio pergunta onde estava sua filha e sua esposa, e o protagonista responde que a velha quase teve um ataque cardíaco. Sendo assim, a filha dele a levou para casa. O tio acaba dizendo que tinha algo para falar com Jian sozinho. Sendo assim, foi bom que elas realmente não estivessem por ali. Seguindo essa fala, ele revela que a saúde dele piorou muito nos últimos anos em que ele esteve fora, servindo ao exército. Além disso, ele tinha feito de tudo para deixar sua esposa e sua filha bem, caso acontecesse alguma coisa com ele também. No entanto, ainda tinha algo que o incomodava profundamente, e ele pergunta para Jian se ele ainda não tinha superado a morte de seu pai, e se ele ainda buscava pelo responsável por aquilo ter acontecido. Antes que o protagonista pudesse responder, o próprio tio Wang já disse que não iria pará-lo, já que agora ele era adulto e fazia o que bem entendesse. Porém, o pai dele sempre teve boa saúde e nunca teve maus hábitos, mas ainda assim repentinamente, ele simplesmente teve uma doença e faleceu subitamente. As pessoas que cuidaram dele diziam que era coincidência, porém ele não acreditou neles em momento algum. Durante os anos em que ele esteve fora, ele não conseguiu descobrir quem era o verdadeiro culpado de tudo isso, porém ele tinha conseguido algumas pistas, revelando que de acordo com a investigação que ele tinha feito, a falha do projeto do pai dele foi causada por causa do tio mais velho do protagonista. Ao descobrir isso, é claro que a raiva estava tomando de conta de Jian, mas ele continuou a ouvir o que seu tio tinha a dizer. Continuando a revelar tudo o que ele sabia, ele disse que o tio mais velho vendeu informações sobre o projeto do pai dele, o que fez com que acabasse arruinando completamente o sucesso do projeto que o pai dele vinha trabalhando. Além de que, juntamente com os membros da família Jian, ele planejou a expulsão do protagonista e do pai dele da família. Caso você não se lembre quem é o tio mais velho, é esse traste que está sendo mostrado nesse exato momento, que negou o dinheiro para salvar o pai do MC no início do anime.
A ira do nosso protagonista acabou tomando conta dele, e ele jurou que seu tio pagaria por tudo o que ele tinha feito seu pai passar. Já na casa do Estrumedigado Supremo, ele estava tendo um pesadelo com seu falecido irmão, e acorda assustado, já que ele sonhava com aquilo já havia um tempo pelo visto. Ele pensava que estava tendo esses tipos de pesadelos por causa dos negócios da família não estarem indo muito bem recentemente, e pensou que isso era culpa de seu filho, que ficava de bobeira por aí e não fazia o que realmente era para ser feito. Logo a escória da sociedade chama pelo seu filho, da maneira mais carinhosa possível, e por falar no inseto, ele apareceu perguntando o que tinha acontecido. Seu pai acaba dando uma bronca nele, por ele ter desaparecido há dias e não ter dado notícia. O estrume de inseto então começou a dizer que estava preparando algumas coisas para o tio Wong, que tinha acabado de ser salvo pelo nosso protagonista. Sendo assim, estava preparando um cenário para quando eles fossem até a residência deles, para fazer o tratamento do pai da Divina Dama. Ao ouvir isso, o pai dele acabou brigando com ele novamente, já que ele sequer conseguia cuidar dos negócios da família, e ele estava se preocupando com a saúde dos outros. Sem contar que o Estrume Supremo tinha dito a seu filho inseto, para que ele levasse a assinatura de uma família importante, auxiliando no projeto que eles tinham, mas ele ainda não tinha conseguido nada disso. Depois disso, o aprendiz de inseto diz que já tinha assinatura, mas estava esperando apenas pelo pai da Zikin chegar naquela cidade. Eu não me lembro quem é essa pessoa que ele tinha acabado de mencionar, mas eu acho que deve ser a namorada dele, que por sinal é a ex do protagonista. Depois disso, o inseto ainda diz a seu pai que o filho da família Liao estava de olho na nossa Divina Dama, e logo eles estariam ali buscando por um meio de salvar o tio Wong, e ele explicou mais detalhadamente seu plano para seu pai. Seguido disso, o ser que acaba poluindo o ar somente pelo fato de existir, acabou concordando em seguir com o plano do Estrumedigado, que era seu filho. Pouco tempo depois, a Divina Donzela aparece com sua mãe e seu marido, buscando por um meio de melhorar o tratamento de seu pai. Nesse momento, nosso protagonista jurou que iria conseguir tudo o que foi tomado dele de volta. Enquanto a mãe da bela senhorita falava, descobrimos que realmente a Zikin era a ex do protagonista. Porém, desde que ela se casou, ela tinha ignorado todos os negócios da família. E pelo visto a velha estava achando que sua filha agora seria confiável, no momento que eles mais estavam precisando. De acordo com a filha dela que não vale um centavo, ela disse que iriam levar o marido dela para um centro de imunoterapia, para o tratamento da doença do pai da Divina Dama. No entanto, logo que eles tocam a campainha, ninguém foi recepcioná-los. Como a velha tinha deixado claro o horário que eles estariam chegando ali, ela achou estranho ninguém ter ido receber eles ainda. Quando a bela senhorita tenta entrar em contato com sua irmã via telefone, percebeu que o celular dela também estava dando como desligado. Sendo assim, nosso protagonista decidiu tomar as rédeas da situação, dizendo que sua tia não tinha tocado a campainha do jeito certo, por isso era melhor deixar ele tentar. Aqui foi o ápice da cena, onde Jean acabou abrindo o portão da melhor maneira possível, com apenas um chute. Isso deixou a Divina Dama e a mãe dela completamente sem reação, sem saber como agir nesse momento. O pior de tudo isso, é que a teoria dele realmente estava certa, e rapidamente os guardas vieram receber eles. A Divina Donzela acabou se desculpando pelo que aconteceu, já que elas não queriam causar nenhum problema, e logo se apresenta dizendo que estava ali para ver sua irmã. Quando os guardas chamaram a ex do protagonista de jovem senhorita, ele não se aguentou e caiu na gargalhada. Além disso, até ofendeu ela por ela pensar que ela era alguma aristocrata feudal ou alguma coisa do tipo. Para amenizar a situação, a bela senhorita acabou tentando explicar que ele era seu marido e eles tinham ido juntos. Por falar no Estrumedigado e na escória da sociedade, ambos apareceram juntos querendo saber o que estava acontecendo. Porém, logo que a cascavel envenenada avista o protagonista, se perguntou o que ele estava fazendo ali. Em seguida, ela ordena aos guardas que mandem ele para fora, deixando apenas sua mãe e sua irmã entrarem na residência. Ao ouvirem o que a Sukuri tinha dito, eles acabaram cercando nosso protagonista, para poder assim expulsá-lo da residência. No entanto, mais uma vez o anjo de nossas vidas apareceu para proteger Jean, perguntando se sua irmã tinha chamado eles ali para que ela os tratassem apenas como seres descartáveis. De acordo com os guardas, eles queriam apenas ensinar uma lição ao protagonista, mas se ela ficasse na frente deles, não era para ela reclamar caso alguma coisa acabasse acontecendo com ela também. Por falar no Sigma, ele logo tomou a cena novamente, dizendo para que sua esposa ficasse atrás dele, e assim ela estaria mais segura. Jean acabou dizendo que os cachorrinhos da irmã dela não foram devidamente adestrados, já que não paravam de latir o tempo todo. Sendo assim, era óbvio que ele precisava fazer o papel de irmão mais velho e tomar conta dos animais, decidindo assumir essa responsabilidade por enquanto. Eu só acho que o protagonista acabou ofendendo os coitados dos animais, já que aquele povo sequer merecia ser chamado disso. Por falar nisso, eles começaram a latir novamente, se vangloriando de suas habilidades e afirmando que não permitiriam que ele encostasse nos estrumes de antes. Mas não demorou muito para que nosso protagonista fizesse com que eles engolissem os próprios dentes, e esse daqui pelo visto já foi adestrado
registrado da maneira correta. Os outros seguranças então, por ordem da escória humana, partiram para cima de Jean novamente, mas ele ensinou a cada um deles com quantas lagoas se fazia um avião. Ele até mesmo ensinou a eles como fazer malabarismo, mas pelo visto eles não aprenderam muito bem e acabaram caindo algumas vezes para beijar o chão. Após acabar com os cães que protegiam os portões do Tártaro, chegou a vez de ele acabar com seu cunhado e com sua ex. Quando ele pergunta para eles se eles estavam preparados para conhecerem o mundo dos espíritos, eles acabaram ficando com algumas áreas trancadas. Mas a Naja de antes começou a latir demais, dizendo que ele não era maluco de tocar em um único fio de cabelo deles, já que eles chamariam a polícia, e com as conexões do Strume, ele faria com que Jean com certeza fosse preso. Quando ele ouviu que eles acabaram de latir, ficou empolgado para ver isso acontecer, e encorajou ambos a chamarem realmente a polícia. Isso acabou fazendo com que a Cascavel ficasse ainda mais revoltada, e o gado decidiu chamar a polícia realmente. A Divina Senhorita acabou pedindo para que ele apenas pedisse desculpas, já que se a polícia fosse ali, eles não conseguiriam explicar a situação aos policiais. Mas de acordo com ele, estava tudo sob controle, e ela não precisava se preocupar. Não demorou muito para que o Gado Supremo conseguisse contato com a polícia, e de acordo com eles estariam ali em torno de 5 minutos. A Medusa traiçoeira começou a se vangloriar, pensando que o fim do nosso protagonista estava próximo e ele passaria o resto de sua vida atrás das grades. Porém ele responde dizendo que 5 minutos era suficiente para fazer eles virarem do avesso e nunca terem desejado nascer um dia. Sem contar que normalmente, nunca foi registrado na história da humanidade um defunto falar. Isso acabou fazendo com que a Sucuri começasse a tremer, pensando no que ele tinha acabado de dizer. Mas ela ainda disse que ele estaria encrencado se ele fizesse isso. Porém ele respondeu que a única maneira de ele estar encrencado realmente, seria se ele estivesse na pele deles dois naquele exato momento. O Gado então, para proteger sua esposa, disse que ele não era o único que sabia artes marciais, e agora ele era faixa preta em Taekwondo. Inicialmente nosso protagonista apenas esquivava dos ataques do Gado propositalmente, e quando ele avistou a viatura da polícia perto dali, ele acabou fazendo uma bela cena caindo no chão. Logo depois disso, a policial ordena que eles parassem com aquilo. Nesse momento eu preciso confessar algo. Em meus pensamentos, me deu uma vontade enorme de ser preso e interrogado por ela agora. Mas é melhor continuarmos com o recap. Ao verem a encrenca que eles tinham entrado, pelo visto ambos previram o que aconteceria a seguir. A bela policial acabou dizendo que se o Gado movesse mais um dedo, ele seria preso, e o protagonista começou a atuar da maneira perfeita, dizendo que aquele gado estava tentando bater nele até ele apagar. O Strume de Gado, sem reação, ficou surpreso já que ele nem tinha encostado nele, nos mostrando que ele sequer é digno realmente de enfrentar Jean. Mas antes que ele pudesse continuar falando alguma coisa, ela disse para ele se calar e que ele estava preso, enquanto o inseto era levado para a cadeia. Ele jurava que tinha sido acusado injustamente. Eu acho é pouco, e ainda acho que ele merecia sofrer um pouco mais também. Como a esposa do Strume também estava revoltada, e até mesmo ofendendo as autoridades ali, a bela policial diz que ela iria fazer companhia ao seu marido, já que gostava tanto dele. Já do outro lado da tela, vemos nosso protagonista sendo levado na maca, mas já deu pra ver pela cara dele que ele estava gostando de todo aquele show. No hospital, ele recebeu um cartão da bela policial de antes, e descobrimos que o nome dela era Lin Xiaohan. Nos pensamentos dele, ele não imaginava que ela fosse policial sendo tão jovem, e ainda por cima tendo o posto de vice-diretora dos oficiais, em uma de suas memórias, e se lembrou do momento em que ela entregou seu contato a ele, dizendo que não suportava ver alguém se aproveitando dos fracos. E se eles fizessem mais alguma coisa, bastava o protagonista ligar para ela. Como a intenção dele era apenas usar suas feridas para armar para o gado, ele não esperava ser tratado como um filhote indefeso pela policial, pensando que até mesmo merecia um Oscar por causa de sua atuação. Porém essa calmaria toda durou pouco tempo, já que ele percebeu um alvoroço do lado de fora da porta do quarto em que ele estava. Já do lado de fora, vemos que o tio, que era pai do Gado de antes que tinha acabado de ser preso, tinha ido visitar o protagonista. Antes de entrar no quarto de Jean, o velho diz para que os guardas não permitissem que ninguém entrasse, independente do barulho que viesse lá de dentro. Finalmente dentro do quarto, ele menciona que fazia um bom tempo que eles não se viam. Além disso, ele acabou pisando em cima do protagonista, dizendo que ele não fazia ideia do problema que ele tinha entrado, e já que ele cuidou do filho dele o mandando para a prisão, era justo que ele cuidasse do protagonista agora. Para brincar com a cara do velho acabado, Jean diz que estavam muito assustado. Ao ouvir isso, o velho acabou passando dos limites, dizendo que era melhor que ele retirasse a denúncia contra o filho dele, e inventar uma mentira para que ele pudesse ser liberto. Porém rapidamente Jean pergunta ao seu tio se ele por algum acaso tinha batido a cabeça em algum lugar, já que estava passando dos limites. Quando o protagonista pega o dedo dele de refém, o tio então percebeu que não estava em posição de exigir nada no
no momento. Aparentemente os policiais acabaram ouvindo um grito vindo do quarto do protagonista, e os guardas começaram a encontrar uma desculpa para justificar aquele grito. No entanto, nos pensamentos de um deles, ele falava para si mesmo de que não era bom o que seu chefe estava fazendo. Pelo visto, a desculpa que os seguranças arranjaram era de que eles gostavam de cantar alto enquanto estavam com fome, o que sinceramente não faz sentido algum. Voltando para Jean e seu tio, ele dizia que sabia bem o motivo de ele ter ido até o quarto dele, e se ele realmente quisesse que ele retirasse a acusação dele sobre seu filho, era melhor que ele mostrasse um pouco mais de boa vontade. Ao perguntar o que Jean queria, ele responde que queria apenas o que era dele por direito, ou seja, todas as propriedades do nome da família Jean. Mas de acordo com o velho acabado, ele poderia dar apenas dinheiro ao protagonista. Sendo assim, já que ele não podia desistir dos negócios da família, não teria problema algum o filho dele passar o resto de sua vida na cadeia. Além de que ele contrataria os melhores advogados para ter certeza de que o filho dele passasse no mínimo 10 anos preso. Depois de um tempo, finalmente ele largou o dedo refém do tio acabado, e ele aceitou passar as propriedades para ele, se ele retirasse a denúncia feita contra o filho dele. Saindo do quarto que ele tinha acabado de passar um grande constrangimento, ele chamou seus guardas para que eles fossem embora dali. Um deles menciona que os policiais queriam entrar no quarto graças ao grito vindo do quarto anteriormente, mas eles os impediram de fazer isso. Isso fez com que o jovem guarda levasse uma bela bronca em seguida, já que quem estava gritando realmente era o pai do gado. Além disso, ele ordenou para que seus seguranças fossem buscar os contratos de transferência de propriedades, para que Jean assinasse. No entanto, aparentemente esse cara estava planejando alguma coisa, já que iria entregar todas as propriedades falidas com dívidas em milhões apenas. De volta aos negócios, o protagonista pensava consigo mesmo de que finalmente tinha tomado o que pertencia a eles por direito, se lembrando de seu pai e o motivo de ele não passar tanto tempo com ele quando ainda era criança. Descobrimos então que o pai dele passava bastante tempo tentando descobrir uma maneira de trazer a mãe dele de volta para eles. Quando o jovem Jean perguntou se a mãe dele estava no escritório, seu pai respondeu que não, porém o escritório era a chave para poder encontrar ela, até porque a mãe dele tinha sido presa por vários caras maus, e ele jurou conseguir destrancar o quarto em que ela estava presa para poder vê-la novamente. Repentinamente ele percebe alguma coisa indo em sua direção em alta velocidade, mas ele conseguiu se desviar. Depois disso vemos algumas pessoas protestando contra ele, querendo salário e outras coisas também. Eles então começam a fazer várias perguntas ao protagonista, tentando fazer com que ele dissesse alguma coisa vergonhosa que poderia denegrir a imagem dele. No entanto, ele acabou sendo puxado para dentro da empresa, justamente pela sua secretária divina. Ele pergunta o que estava acontecendo ali, e ela diz que eles tinham sido completamente enganados. Assim que eles assumiram a empresa, ela pediu para alguém passar os dados dela, e com isso, ela descobriu que aquela empresa na verdade estava afundada em dívidas, e os problemas foram vazados ao público. Ela disse também que vários empregados não estavam sendo pagos da forma correta há alguns anos, e o tio dele o usou e jogou toda a parte suja para ele, além de um monte de empregados estarem revoltados com ele, querendo que ele abdicasse de seu posto do grupo Jean. Ela decidiu mostrar o que estava acontecendo ao vivo na TV naquele momento. Aqui vemos o pai do gado, que estava se fazendo de vítima dizendo que agora o grupo Jean seria administrado pelo sobrinho dele, e outras coisas a mais também, que não tem necessidade de eu mencionar aqui. Porém no final, ele acabou se fazendo mais ainda de pobre coitado, dizendo que podia apenas oferecer uma voz de conforto ao povo que estava sendo injustiçado pelo novo presidente da companhia. Depois disso, a senhorita acaba dizendo que eles deveriam arrumar algumas evidências contra o velho acabado naquele exato momento. Porém ele apenas disse para ela não se preocupar, já que ele foi covarde ao ponto de deixar toda a parte suja para Jean, mostrando que o cara acabado não passava de um homem que eles não precisavam temer. Além disso, mesmo se eles fossem rápidos eles não conseguiriam nenhuma evidência contra ele, e ela pergunta se eles simplesmente deveriam aceitar aquelas perdas de graça. No entanto, Jean responde que ele já tinha tomado algumas providências para aquele problema, sem contar que definitivamente iria devolver o favor que seu tio deu a ele, 3 vezes mais. Depois disso, a bela senhorita secretária o acompanhou até o lado de fora, tentando acalmar a situação com a multidão. Nos pensamentos dele, ele apenas se desculpava por usar a senhorita Miau como escudo, e iria ter que recompensá-la mais tarde. Mas em certo momento, ele começou a sentir uma intenção de suco vermelho no meio da multidão, e repentinamente um cara com uma adaga parte para cima dele. Enquanto a secretária divina se preocupava com seu presidente ter sido gravemente ferido, ele conseguiu facilmente segurar a adaga do agressor, além de fazer uma bela massagem para que ele pudesse descansar um pouco. Em seguida, ele pergunta se tinha mais alguém que gostaria de tentar a sorte ferindo ele, já que eles poderiam finalizar as coisas ali mesmo. Isso fez com que os manifestantes recuassem momentaneamente, e como eles aparentemente eram tementes à lei, Jean propôs um acordo. Basicamente eles receberiam o dobro de seus salários. Sendo assim, todos que estavam ali deveriam deixar o nome com a senhorita Miau, e assim que todos estivessem registrados eles receberiam o salário deles. Isso acabou fazendo com que eles ficassem surpresos com a atitude dele,
dele, acreditando no que ele realmente disse. Para reforçar ainda mais, Jean disse que faria tudo o que ele prometeu ali, e se ele por algum motivo não fizesse o que tinha prometido, qualquer um que fosse para cima dele novamente, ele não iria revidar. Isso fez com que a confiança dos trabalhadores nele aumentasse ainda mais, e eles finalmente começaram a assinar. A princesa secretária então pergunta se eles deveriam simplesmente deixá-los ir, graças à confusão toda que eles fizeram recentemente. Mas ele responde que eles eram apenas pessoas inocentes que foram incitadas pelo velho acabado de antes. Sendo assim, ele acertaria as contas com ele pessoalmente depois. Na mansão do pai do gado e dos insetos, vemos ele comemorando pelo movimento do pai dele. Além de que com isso, agora eles poderiam usar o dinheiro roubado para poder criar uma nova empresa. Até mesmo a Cascavel de antes estava aproveitando o momento de comemoração. Porém o líder das escórias disse que eles não podiam esquecer de seu objetivo principal, e ainda pergunta se tinha algum problema de eles usarem a irmã dela para isso ser atingido. E a Sucuri responde que não tinha problema nenhum. E ainda por cima, quando Jean falisse, ela pensou que definitivamente sua irmã iria divorciar dele, e finalmente eles poderiam apresentá-la ao cara da família Liao. Depois disso, eles continuaram com a comemoração momentânea deles, até que de repente o pai do gado ouve o som do carro de polícia, mesmo sendo tarde da noite. Quando ele sai para poder verificar o que estava acontecendo, percebe que a polícia estava novamente em sua residência. Seguido disso, a policial de antes deu voz de prisão a eles, dizendo que eles tinham um mandato para poder fazer isso. O líder dos Strumes então decidiu tomar a voz e tentar falar com a policial. Ele até tenta fazer cara de bonzinho, dizendo que o incidente anterior já tinha sido resolvido, já que o protagonista tinha retirado a queixa sobre seu filho. Porém ela já sabia disso, e ela estava ali na verdade para poder prender eles três dessa vez. Com isso ele pergunta o que foi que eles tinham feito de errado dessa vez, e ela diz que eles três estavam sendo acusados de contratarem alguém com o propósito de apagar Jean. Com isso, eles não sabiam onde colocar a cara, já que aparentemente estavam sendo acusados injustamente novamente, mas ninguém mandou mexer com a pessoa errada. Após mostrar um pouco de resistência, a policial ainda ordenou que eles cooperassem com a investigação deles, já que eles eram realmente inocentes como eles diziam. O filho do gado acabou passando dos limites, dizendo que sabia tudo sobre ela e que ela tinha um relacionamento com Jean, o que fez com que ela ordenasse a todos os policiais que estavam ali para prendê-los à força, já que eles estavam se recusando a ir por vontade própria para a cadeia. E finalmente vemos tanto o inseto quanto a Cascavel sendo finalmente presos. Enquanto o rei dos Strumes estava sendo levado à delegacia, ele perguntava qual era o nome da policial, jurando que ela pagaria por isso mais tarde. Porém ele deveria se preocupar mais consigo mesmo, já que recentemente o culpado confessou que tinha sido contratado por ele para ferir Jean. Por falar nele, vemos ele novamente com a secretária. Ela mencionava que assim como ele tinha ordenado, ela tinha enviado o vídeo da câmera de segurança que mostrava o cara que tentou ferir ele, para a delegacia. Porém apenas aquela evidência não seria o suficiente para poder incriminar o tio dele. No entanto, aquilo era apenas um aperitivo para eles, já que o show tinha apenas começado. Como ela estava confusa, ela pergunta o porquê de ele ter assumido aquela empresa, já que sabia que ela estava uma grande bagunça. E mesmo que o valor que eles devessem não fosse um problema, eles apenas estavam facilitando ainda mais a vida do rei dos Strumes. Ele concorda dizendo que realmente era isso, porém ele iria tornar essa bagunça toda em uma árvore da fortuna, fazendo com que eles se arrependessem. Com isso finalmente ela entendeu a intenção dele, e descobriu que o protagonista estava apenas usando o grupo Jean como isca, e o objetivo dele era apenas assistir os peixes grandes caírem completamente por causa de suas ganâncias. Na delegacia, o jovem que tentou ferir o protagonista confessava que o rei do gado tinha contratado ele para fazer aquilo, mas aparentemente o gado supremo sequer conhecia ele. A policial então pergunta se ele se lembrava de alguma evidência que incriminasse o gado, e poderia ser qualquer coisa, desde transferências bancárias ou até mesmo uma conversa que eles tiveram. O jovem então responde que sim, ele era um empreiteiro que trabalhava para a empresa dele, porém ele não pagou os salários deles e disse para que ele fosse até o Jean Beixin, que era nosso protagonista. No entanto, quando ela pergunta o que tinha acontecido depois disso, o jovem apenas disse que não se lembrava. O velho acabou caindo na gargalhada, já que se não existia evidência não tinha motivos para aquela interrogação toda, além de que não tinha por que eles acreditarem na acusação do cara ao seu lado. Porém dentro de 24 horas, se nenhuma nova prova fosse apresentada, ele seria assim liberto. Porém ele permaneceria preso nesse meio tempo. Dessa vez, já atrás das grades com o cara que ele menosprezava, o gado continuou a ofender o jovem trabalhador. Em seguida, o rapaz pergunta ao gado se aos olhos dele, todos os trabalhadores imigrantes como ele, sequer eram dignos de serem chamados de humanos.
Revoltado com o cara, o gado perguntou o porquê de ele ter ido até ele, já que sequer tinha conseguido causar realmente problemas para Jean, e o rapaz responde que apenas gostaria de perguntar isso pessoalmente para ele, até porque deliberadamente ele não tinha pago os salários deles e mandou todos os trabalhadores embora para poder usar isso contra Jean Beixin. O rei do gado então responde que foi isso mesmo que aconteceu, e eles nasceram apenas para trabalhar para eles, as pessoas de classe alta. Ao ouvir isso, o jovem acabou ficando completamente revoltado ao perceber a verdadeira natureza daquela escória da sociedade, dizendo que Jean na verdade estava completamente certo sobre ele. Porém o gado estava se vangloriando, já que em breve ele sairia dali e não iria ficar preso. Porém o jovem precisava apenas de uma noite mesmo, e isso seria o bastante para ensinar com quantas madeiras se fazia uma lagoa. Além disso, ele prometeu para Jean que ensinaria uma lição ao gado, e finalmente parte para cima dele, dando uma bela surra no gado acabado. Depois disso, vemos ele completamente destruído, apesar de que poderia ter sido pior do que isso. Ele falava que Jean já tinha passado por cima deles 3 vezes, e eles não poderiam mais tolerar isso se repetir. Depois disso ele ordena ao seu filho que ele contratasse algumas pessoas para ensinar uma lição para nosso protagonista. No entanto, o filho dele responde que aquilo não era uma boa ideia, já que Jean era uma pessoa impiedosa. Além de que se eles atacassem imprudentemente, provavelmente eles cairiam na armadilha dele. Quando o velho destruído pergunta se ele deixaria seu pai sofrer a troco de nada, ele pede para que o velho se acalmasse, já que ele tinha sim um plano. O plano dele consistia em dar a divina dama para o filho da família Liao. Sendo assim, eles iriam levar Jean Beixin exatamente para lá. Mesmo que o protagonista tivesse algumas habilidades, ele definitivamente seria destruído quando lutasse contra os membros da família Liao. Na hora certa eles deixariam ele ver com seus próprios olhos sua esposa sendo levada para longe dele, sem contar que a família Liao era muito poderosa. Portanto, mesmo que Jean permanecesse com vida, ele não seria capaz de lutar. O rei do gado então pergunta para a Cascavel Suprema se ela teria coragem de fazer algo assim com sua própria irmã, e ela simplesmente responde que não tinha receio algum de fazer isso, e inclusive ela iria ligar para sua irmã e fazer com que ela fosse até ela. Por falar nisso, a sucuri envenenada realmente fez o que tinha dito, e logo em seguida ligou para sua irmã, enganando ela sobre o tratamento do pai dela, e era para ela levar o marido dela a todo custo. De acordo com o inseto, agora era só eles esperarem até que Jean apanhasse o suficiente para que eles recuperassem o caminho do sucesso deles novamente. Na casa do jovem Liao, ele responde a uma de suas servas que a foto que ele olhava era da garota que ele não conseguiu conquistar na escola, basicamente a razão do viver dele. No entanto, a garota acabou puxando a foto da mão dele propositalmente, fazendo com que a foto fosse rasgada ao meio. Em seguida as garotas começaram a se desculpar, pedindo para que seu mestre não ficasse irritado, e a garota perguntava o porquê de elas estarem fazendo tudo aquilo apenas por causa de uma foto rasgada. Ela até tenta se fazer de vítima, dizendo que não queria fazer isso e pedia para que ele a desculpasse. Porém ele pergunta qual das mãos ela usou para rasgar a foto da garota que ele gostava, e após responder, ele acabou aplicando uma punição na garota. Uma das assistentes dele aparece dizendo que a família Jean estava ali, e eles prometeram que tinham levado justamente o que ele queria. No entanto, eles também tinham levado o marido da divina dama. Ao ouvir aquilo, ele ficou completamente revoltado com a audácia do protagonista ter ido até a porta da casa dele, e era justamente isso que o jovem Liao queria, para poder se livrar de uma vez por todas do cara que roubou a mulher que ele gostava. No entanto, antes de sair, ele pedia para que o jovem da Poison Wolf desse a ele alguns de seus discípulos, para que assim ele ensinasse uma lição para Jean Beixin. Após isso, o casal de insetos levaram nosso protagonista e sua divina donzela para o local em que, de acordo com eles, era para o pai da bela donzela receber o tratamento adequado para sua recuperação. Porém, ao mencionarem a família Liao, ele percebeu que tinha alguma coisa de errado acontecendo por ali. O protagonista então acabou se lembrando de uma conversa com seu tio, onde ele perguntava se ele conhecia aquele pingente que ele tinha pego anteriormente. Logo ele menciona então que aquele era na verdade uma jade medicinal, e vinha das minas de jade passada de geração em geração pela família Liao, e aparentemente, as pistas para os fragmentos restantes da técnica Xuan Qing tinham alguma coisa a ver com a família Liao. Quando a bela senhorita pergunta o porquê de não ter ninguém ali dentro, a Cascavel responde que era porque somente eles dois tinham sido convidados, e repentinamente a porta se fecha, deixando o casal principal completamente presos lá dentro. Após esse acontecimento, não demorou para que o jovem Liao aparecesse com alguns capangas, na tentativa de ensinar uma lição ao nosso protagonista. Quando Jean pergunta quem era aquele cara, ela respondeu que era um colega de classe dela na escola. O cara de antes começou a sonhar demais, pensando que no colégio as pessoas diziam que eles eram o casal perfeito, e rapidamente ele parte
parte para cima da nossa deusa, agarrando em seu braço e a puxando para si. Porém, quando o protagonista tentou salvar sua donzela, ele acabou sendo impedido por um dos capangas do serviçal. Como se não bastasse um para atrapalhar, acabou chegando um outro também em seguida. E aqui ele começou a travar uma luta contra eles, para poder ir atrás de sua divina donzela. Vemos então a divina dama pedindo por socorro, pedindo para que seu marido a salvasse. Porém, cada vez que ele tentava se aproximar, os capangas de antes o atrapalhavam, fazendo com que ele decidisse levar as coisas um pouco mais a sério, já que os dois ali pelo visto tinham perdido a noção do perigo. Quando ele finalmente decidiu levar as coisas mais a sério, não demorou para que nosso protagonista acabasse com os dois rapidamente. Além disso, disse para um deles parar de ficar pulando por aí igual a uma pulga, e dizer de uma vez por todas a maneira de abrir aquele elevador. Como o cara já estava vendo uma luz do outro lado do mundo espiritual, ele decidiu responder ao que nosso protagonista perguntava. Basicamente, somente quem possuía o cartão de identificação do jovem Yao conseguiria abrir o elevador. Do contrário, não teria como abrir ele. Logo depois que o protagonista ouviu isso, ele foi justamente abrir o elevador com a força do próprio soco. Inicialmente não teve nenhum sucesso, já que nada aconteceu com o vidro. O capanga de antes então começou a dizer que isso era inútil, já que o material que aquele elevador foi feito era um material especial. Porém, poucos segundos depois, o vidro se partiu em pedaços, abrindo a passagem que ele precisava para poder salvar nossa deusa. Por falar na bela senhorita, ela estava prestes a passar por uma situação bem complicada e aterrorizante. No entanto, logo em seguida o protagonista rouba a cena toda, fazendo a porta do quarto em pedaços para poder resgatar a divina dama. Sem perder tempo, rapidamente ele parte para cima do gado da sociedade, ensinando a ele uma bela lição. Quando ele pergunta para sua preciosa dama se ela estava machucada, ela apenas respondeu aos prantos, dizendo que gostaria de ir para a casa deles. E como um bom homem, ele a confortou dizendo que logo eles iriam para casa, além de usar sua camisa para poder cobrir a divina senhorita. Pouco tempo depois, mais alguns capangas resolveram dar as caras também. E como se isso não fosse o suficiente, a múmia de antes aparece pegando no pé da senhorita angelical. Ela até tenta avisar a ele que o zumbi ainda conseguia se mover, mas quando ela vê a cara assustadora que o fantasma estava fazendo, ela acabou desmaiando em seguida. O gado então menciona que o soco que ele tinha recebido do protagonista recentemente tinha sido bem forte, porém eles da família Liao cultivavam uma técnica que era capaz de curar os machucados deles. Com isso, o protagonista ficou mais empolgado ainda, e acabou pisando em cima do braço dele, perguntando se ele seria capaz de curar ossos quebrados também. Depois disso, ele realmente percebeu que aquela técnica era parte da técnica de Xuan King. Sendo assim, partes dela pelo visto pertenciam à família Liao. O gado então começou a chamar o Poison Wolf, pedindo para que ele fosse acabar logo com nosso protagonista. Nesse momento, vemos quem é o cara que o gado estava chamando, e de acordo com ele, por ele ser um mercenário profissional, dessa vez Jian não conseguiria sobreviver. Em seguida, a escória diz para nosso protagonista que se ele se ferisse propositalmente, ele poderia pensar em deixá-lo viver, mas pela expressão de Jian, claramente ele não iria fazer nada consigo mesmo. Como ele teve coragem para recusar o pedido do garoto mimado, ele ordenou ao Poison Wolf que ele ferisse Jian, e de fato ele começou a se mover, jogando algum objeto afiado em alguma direção. Porém o que o jovem não esperava, era que o objeto na verdade foi jogado justamente na direção dele, ao invés de ser jogado no nosso protagonista, descobrindo da pior maneira que o Poison na verdade não estava do lado dele. Após essa vergonha que ele passou, ele se perguntava o porquê do Poison não estar mais do lado dele. No entanto, já deu para perceber que o mercenário na verdade era mais chegado ao protagonista do que ao jovem mimado. O jovem Poison então diz que não esperava encontrar o líder do oeste naquele lugar, ainda mais fingindo ser um porquinho, mas na verdade é um tigre disfarçado, e ainda pergunta se ele não tivesse reconhecido Jian, se ele teria acabado com os irmãos dele. Ao ouvir isso, o estrume de antes começou a suar frio, já que não imaginava que até mesmo um mercenário profissional como o Poison acabaria se submetendo ao protagonista. Ele então responde que se fosse outra pessoa, ele até faria algo, porém ofender o protagonista por culpa dele não valia a pena. Sendo assim, a cooperação que eles tinham com a família Liao estava sendo completamente encerrada naquele mesmo momento, e finalmente ele e seus capangas se retiram, deixando o protagonista a sós com ele. O jovem gado então pergunta quem era realmente Jian, já que até mesmo um grande mercenário não foi contra a vontade dele. Porém o protagonista responde educadamente, dizendo que não era da conta dele, e já que ele ousou tentar ferir a mulher dele, ele estava muito mais interessado na técnica de artes marciais que a família dele possuía. Sendo assim, se ele entregasse a técnica marcial, ele poderia considerar em deixá-lo vivo e até mesmo chamar uma ambulância para ele. No entanto, pelo visto o jovem de antes não dava muito valor à sua vida, e acabou não aceitando de primeira entregar sua habilidade marcial. Sendo assim, Jian decidiu se retirar e deixar que o jovem ferido ficasse ali, mas como não tinha mais ninguém naquele prédio, se ele não fosse a um hospital logo possivelmente ele não sobreviveria. Isso fez com que o gado supremo entrasse em desespero, dizendo que ele entregaria a arte marcial da família dele, porém era para ele chamar uma
uma ambulância, já que não gostaria de perder seus futuros filhos. Se você quer ver a continuação dessa obra, não esquece de fortalecer com o seu like. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. E até a próxima.